Olá, eu sou o pastor Edson Cruz e estou com você nestes breves minutos para explicar um pouquinho de um texto bíblico que está em 1 Coríntios, no capítulo 12 a seguir. Textos que são importantes para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento da nossa fé. Por isso é importante que venhamos aprender este contexto e para que cada um de nós venha desenvolver o nosso ministério, o nosso chamado no corpo de Cristo. Eu quero pedir para você, antes de começar, curta, compartilhe e, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu agradeço por isso. Se você quiser vir em uma das nossas reuniões que fazemos no Zoom Cloud, acesse na descrição do vídeo aqui abaixo e você vai clicar naquele grupo do Telegram e vai acessar. Nesse grupo do Telegram, eu posto os links os quais vão levar você para uma reunião no Zoom Cloud que é totalmente gratuita para você. Então acesse a descrição e entre no melhor de Deus sobre os dons. E agora eu quero falar para você sobre 1 Coríntios no capítulo 12, que é o capítulo universal dos dons espirituais. Ali estão descritos os dons do Espírito Santo. E eu quero começar este texto falando sobre o primeiro versículo do capítulo, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A primeira recomendação que o apóstolo Paulo traz aqui é que os irmãos tinham que olhar, ver os dons espirituais com inteligência, não com ignorância. Por quê? Porque se eles fizessem uso dos dons espirituais de forma equivocada, de forma ignorante, sem o entendimento devido que se deve dar aos dons espirituais, haveria meninices no corpo de Cristo, haveria um uso indevido dos referenciais bíblicos, haveria uma transmissão de conteúdo falso. Na medida em que se desenvolve o dom de forma errada, as pessoas serão passíveis de transmitir algo que não é profético, que não vem de Deus, que é uma revelação falsa, que é um conteúdo falso, que não vem do próprio Deus. Quando eu faço uso de forma indevida, não que eu não seja o titular para poder usar aquele dom, mas se eu, sem o entendimento, mesmo possuindo os dons espirituais, eu vou estar sendo um falso profeta, um falso transmissor da palavra, um falso transmissor dos conteúdos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo aqui nesse texto, no versículo 1, ele diz: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. O que ele estava dizendo? Que era preciso ter um entendimento revelado, que nós precisávamos conhecer corretamente sobre os dons espirituais, para depois então fazer uso desses dons. É o cuidado que a Bíblia exige de cada um de nós, esta sobriedade, essa inteligência espiritual para o uso correto dos dons espirituais. E ele continua dizendo assim, no versículo 2: vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando um fim proveitoso. Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Principalmente agora focando nos versículos do 8 ao 10, que ali representa tipicamente os 9 dons espirituais que estão distribuídos a cada um. Os dons são para a igreja. Nós podemos ser usados tanto na oração em línguas, tanto na interpretação de línguas, como também na profecia. Que estes 3 dons são dons boca de Deus, que são dons de locução,
são dons verbais, são dons que transmitem a fala de Deus para as pessoas. Não estou conceituando os dons especificamente, mas no modo mais genérico, eu estou dizendo que os 3 dons, boca de Deus é o dom de orar em outras línguas, o dom de interpretar as línguas e o dom da profecia. Estes 3 dons são dons boca de Deus, são dons que transmitem algo. Nós também temos 3 dons que são olhos de Deus, que enxergam alguma coisa, que veem alguma coisa, que mostram, que também são tidos como dons de revelação também. São dons que trazem alguma revelação de Deus, que são os dons que são olhos de Deus, que é o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria e o dom de discernir espíritos. 3 dons que são olhos de Deus, olhos que enxergam alguma coisa, que veem no mundo espiritual, que veem os espíritos e que depois vão fazer uso destes dons de alguma forma. Dom da palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e o discernir espíritos. E também nós temos 3 dons que são fundamentais para o corpo de Cristo, que são os dons de fazer, que são os dons mãos de Deus, os dons de ação, os dons de proatividade no corpo de Cristo, que é o dom da fé, que são os dons de curar e que são os dons de milagres. Então, nós temos aqui 9 dons espirituais. 3 dons que são olhos de Deus, que é a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. E 3 dons que são mãos de Deus, que é o dom da fé, os dons de curar e os dons de milagres. 9 dons espirituais que foram deixados aqui para nós, que foram deixados para a Igreja do Senhor, a fim de que ela pudesse desbravar os conteúdos do céu, a fim de que ela pudesse produzir os milagres, a fim de que ela pudesse, em obediência ao ID de Cristo, fazer aquilo em nome do Senhor Jesus e as coisas acontecerem. Assim como a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 16 e no versículo 17, quando diz assim: os sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os dons que vão te dar capacidade para enfrentar, para obedecer ao ID de Cristo, de fazer a coisa correta, de estar em obediência àquilo que Deus propôs para as nossas vidas, fazer com que cada um de nós entre no propósito que Deus criou para cada um de nós. Deus quer que você entre no plano dele, mas é preciso entrar no plano dele, é preciso fazer a obra dele, mas se instrumentalizar com as ferramentas-chave que são os dons espirituais para poder manifestar o poder de Deus, para manifestar os milagres de Deus. E eu quero convidar você, primeiro, para os dons que são boca de Deus, que é a oração em línguas. A Bíblia diz que quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 4. Quem ora em outras línguas edifica o seu espírito e, portanto, edifica a sua fé. Assim como Judas 20 fala: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, este dom que é boca de Deus, que é a oração em línguas, a oração em línguas é falado com a língua pessoal que a pessoa tem. Então, é um dom de expressão, é um dom que fala mesmo, que você abre a boca e fala. E depois nós temos o outro dom, que é o de interpretação de línguas, que é um dom auxiliar à profecia. Eu chamo ele como um dom auxiliar à profecia, porque se ele interpreta as línguas, ele está revelando uma parte oculta em mistérios, que é, de fato, a oração em línguas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que aquele que ora em línguas estranhas não fala aos homens, visto que ninguém entende, e em espírito fala os mistérios de Deus. Porque fala os mistérios de Deus, precisa então desse dom acessório, que é o dom de interpretar as línguas. Este é o segundo dom, que é o chamado dom boca de Deus. E o terceiro dom, que é também chamado um dom boca de Deus, é o dom da profecia, que também ele é nutrido por revelações, por palavras de sonhos,
por visões que eu tenho, por aquilo que vem do Senhor, por palavras que vêm ao meu ouvido. Então, o dom da profecia, eu transmito, é um dom que você transmite mediante a fala. Você não vai transmitir uma profecia por uma transmissão de pensamento. Você vai transmitir a profecia pela fala. A oração em línguas, você não vai transmitir pela tua mente. Você não vai orar em línguas pela tua mente. Você não vai orar em línguas pelo teu sonho. Você vai ter o sonho que você está orando em outras línguas. Você vai ter o pensamento que você está orando em línguas. Mas é no momento de abrir a sua boca e falar que ela vai expressar. Então as línguas, ela vem do teu espírito para o teu pensamento. A profecia vem do teu espírito para o teu pensamento. E depois você fala, você expressa. Porque nós temos a nossa alma, os nossos sentidos com tríplice função, que é o de fazer uma leitura do nosso espírito, que é de capturar aquilo que está dentro do nosso espírito e que é o de expressar o nosso espírito. Então, quando você pensa em línguas, ou quando vem uma profecia na sua mente que você está recebendo, ou quando vem uma palavra do conhecimento ou uma palavra da sabedoria, você expressa através dos teus lábios, porque são os elementos chamados boca de Deus, que são as ferramentas, que são as chaves, que são tidas como boca de Deus, de expressão vocal, onde você expressa, onde você fala, onde você transmite as verdades de Deus, seja elas vindo pela própria revelação da palavra ou por revelações vindas do próprio Deus. Você expressa para as pessoas que ali estão para receber aquela palavra, ou para pessoas exclusivamente individuais que são destinadas, ou para uma plateia de modo geral. Então são estes três dons importantes neste primeiro momento, que são os dons que são chamados boca de Deus: a oração em línguas, a interpretação de línguas e a profecia. E a segunda categoria, que é a categoria olhos de Deus, que é a palavra do conhecimento, que é a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. Dons que são importantes para o corpo de Cristo, para a implementação da obra de Deus, porque se eu tenho a palavra do conhecimento, eu faço uma aproximação daquela pessoa, o Espírito Santo fala no meu espírito, e o que acontece? Eu recebo aquela revelação, aquela palavra do conhecimento, e eu expresso também. Da mesma forma, os dons que são boca de Deus, que são manifestos através da minha fala. Então a nossa fala tem uma forte função no corpo de Cristo. Num outro momento vamos levar mais a fundo estes três dons que são importantes para o evangelismo, para a obra de Deus, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E os três últimos dons, que são o dom da fé, os dons de curar e os dons de milagres. O dom da fé, os dons de curar e os dons de milagres. Eu quero dizer para você que cada dom tem a sua importância no corpo de Cristo. Cada dom tem a sua efetiva importância, porque, por exemplo, o dom de orar em outras línguas, ele fomenta o dom da fé. A Bíblia diz que se eu orar no Espírito Santo, eu edifico a mim mesmo, eu edifico a minha fé. Se você vai manifestar cura, por exemplo, em determinado momento, que você faz uma abordagem, que você vê uma pessoa e Deus te leva a fazer aquela cura, ir lá e curar aquela pessoa, claro, no nome do Senhor Jesus, você vai fazer aquela cura, porque Jesus disse, a palavra de Deus diz que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então ele manda que a gente vá lá e imponha as mãos e cure aquela pessoa. Então, o dom de curar, por exemplo, que são os dons humanos de Deus e os dons de milagres, preciso do dom da fé, eu preciso acreditar. E para que eu possa acreditar, eu preciso me edificar no Espírito Santo. Eu preciso fazer com que a minha fé cresça. E para fazer com que a minha fé cresça, eu preciso de duas coisas: meditar e confessar essa palavra de Deus, assimilar os conteúdos da palavra de Deus, e eu preciso orar em outras línguas. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus tanto é a palavra escrita, que é a Bíblia, como é a palavra profética que vem por meio de revelação, ou é a oração do Espírito Santo, que é a oração de Deus, é a fala de Deus em nosso espírito, por onde nós nos edificamos, nos fortalecemos, nos faz crescer na nossa fé, e por isso vai ativar o dom da fé, e vai ativar os dons de curar, e vai ativar os dons de milagres. Você vai ser um crente proativo, não porque você quer apenas, mas porque você fomentou, porque você edificou através da sua oração,
através do seu relacionamento com a palavra de Deus. Por isso efetivou e potencializou dentro do teu espírito o poder de Deus na sua vida. 9 dons espirituais, 9 dons importantes no corpo de Cristo. Primeira categoria, dons que são boca de Deus, a oração em línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Segunda categoria, dons que são olhos de Deus, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. E a terceira categoria, dons que são mãos de Deus, o dom da fé, os dons de curar e os dons de milagres. Fique com essa palavra no seu coração e comece a se aperfeiçoar, comece a potencializar a sua fé, os dons do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo, assim ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais: irmãos, não quero que sejais ignorantes. Então ele está dizendo para nós, vamos aprender mais sobre os dons e ser mais proativos com sabedoria diante do reino de Deus, diante do nosso chamado, diante das propostas que Deus tem para as nossas vidas. Busquemos mais a Ele, mediante a busca pelo conhecimento daquilo que nos é necessário, conhecer as armas espirituais para poder usá-las, seja para o nosso benefício, seja para beneficiar outras vidas. Deus está conosco e quer isso para as nossas vidas. Você quer os dons espirituais? Eu vou orar por você para que você receba agora no poder do nome de Jesus. Pai, eu ordeno agora que esta vida, que esta pessoa receba os 9 dons espirituais agora e a partir de receber, ela comece a se edificar ao ponto de poder ser usada através do poder do teu Espírito. Assim eu oro e abençoo essa vida, Pai. Derrama sobre ela, que ela possa ser ativada agora nos dons espirituais, no nome de Jesus. Amém. Agora você recebeu os 9 dons espirituais para começar a fluir. Comece a fluir a partir de hoje, tendo uma regularidade de oração todos os dias, tendo um tempo para meditar e assimilar a palavra de Deus, e você vai ver a diferença na sua vida e no seu ministério. Antes de sair, eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. E também acesse a descrição do vídeo ali e entre para o nosso grupo do Telegram. Ali tem um link que você clica, tem outros links também para você poder acessar as nossas reuniões que são gratuitas no Zoom Cloud. Participando desse grupo, ali eu posto os links, os quais vai te levar para esta sala do Zoom Cloud, onde vamos ter treinamento e ativação nos dons. Deus abençoe você, fique na paz e até uma outra oportunidade.